esquece esse papo da seleção jogar com 3 zagueiros, tá? Pelo menos do jeito que eu tô vendo muita gente falar. Essa provavelmente é uma das piores convocações da seleção nos últimos tempos e nem é culpa do Dorival. Alisson, Arana, Bremer, Militão e Vini Júnior foram cortados por conta de lesão. E pra vocês entenderem do que eu tô falando, a gente precisa ir pro campo e entender a posição e função de cada um desses jogadores dentro do time do Dorival. Começando no gol, o Brasil perde seu goleiro mais consistente dos últimos tempos. O Alisson vindo num excelente momento e faz uma partidaça contra o Bolonha e outra contra o Crystal Palace, onde ele vai se machucar. Fez defesaças e se a gente pegar os gols que ele sofreu recentemente pela seleção, nenhum foi uma grande culpa dele. Então para essa convocação a gente vai com o Ederson, com o Bento e com o Everton do Palmeiras, que foi convocado para o lugar do goleiro do Liverpool. A vaga é obviamente do goleiro do Manchester City, mas a gente tem que se atentar a alguns números. O Ederson é o segundo goleiro com a menor média de defesas da Premier League, e é claro, ele é menos estimulado porque joga com um time que mantém a posse durante o jogo inteiro, mas ele é um goleiro que tem tomado mais gols do que os gols esperados. Um ponto pra gente ficar atento. E eu não trago esses números pra desmotivar, inclusive sou bastante fã do Ederson, mas eu trago esses números pra mostrar que não existe resposta fácil contra uma possível insatisfação do Alisson. O Alisson, inclusive, é o goleiro com mais gols esperados evitados em toda a Premier League. Por outro lado, eu vejo que o Ederson agrega muito no jogo com os pés e por isso a gente já vai logo pra linha de defesa, que talvez a gente pudesse até ter um jogador a menos para ter o Ederson mais participativo, principalmente contra equipes que não vão pressionar tanto assim o Brasil. E por que eu digo pra vocês esquecerem esse papo de jogar com 3 zagueiros? Isso porque no mundo não existem equipes que defendem só com 3 zagueiros. Geralmente vão usar os 2 alas, geralmente vão usar alas que atacam praticamente como pontas e defendem como laterais, ou eles vão usar um terceiro zagueiro que ele é improvisado como lateral direito na fase defensiva. E qual que é o problema dos 2 alas? Hoje a gente não tem unanimidades para mudar uma formação e passar a jogar assim. Beleza, tem o Samuel Lino, talvez tenha o Ian Couto que possa jogar assim, mas não são unanimidades. E mais, para colocar um zagueiro a mais, a gente teria que tirar um jogador de meio ou de ataque, e eu acho que ninguém tá muito disposto a isso não. E não existe esse papo de usar Rodrigo e Savinho de alas, isso é papo de videogame, tá bom? Um outro caminho mais plausível é usar um zagueiro que vai ser improvisado de lateral na fase defensiva, ou seja, você ataca com 3 zagueiros na hora de defender um lateral baixo e fecha a linha de 4. Mas não é exatamente o que a seleção faz hoje. O Arana pela esquerda vira esse ponto ofensivamente e o Danilo ele passa a jogar de lateral direito na fase defensiva. E aí pra mim tá a grande chave da seleção. O Militão ele tem toda a capacidade para ser esse terceiro zagueiro pela direita que vai passar a ser improvisado como lateral pela direita. Ele chegou a jogar com o Tite assim na Copa do Mundo com a lesão do Danilo e no São Paulo ele já tinha jogado de lateral direito. E não foram raros os casos que a gente já viu ele fazer isso no Porto e até mesmo no Real Madrid recentemente. E aí a gente veria um time com o Militão de lateral direito, com o Bremer, com o Magalhães e na esquerda o Guilherme Arana. O problema é que desses 4, 3 foram cortados da convocação. E assim a gente foi com Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, Abner do Lyon e Alex Telles do Botafogo como as opções para as laterais e Marquinhos, Magalhães, Beraldo e Fabrício Bruno para a zaga. Tá ruim? Não, mas tá bem longe do ideal. O que a gente pode esperar para esse jogo do Brasil? Danilo como esse lateral direito, que vai virar um terceiro zagueiro na saída de bola, o Marquinhos como zagueiro central, o Magalhães como zagueiro pela esquerda e muito provavelmente, até por essa ordem de convocação, o Abner virando o lateral esquerdo para dar profundidade. E aqui não é o que eu acho que deveria ser feito, é o que muito provavelmente o Dorival vai fazer para esses jogos. Cabia o Murilo? Cabia demais. E para mim no lugar do Beraldo depois do corte do Bremer da seleção. Isso porque o Murilo, assim como o Beraldo, é um zagueiro canhoto e é importante a gente ter essa diversidade dentro da convocação, mas principalmente porque hoje a gente vê o Murilo como um jogador titular numa liga muito mais competitiva do que a liga francesa, como é o caso do Beraldo. E eu falei um pouquinho mais sobre esses motivos e outros números num outro vídeo que eu soltei aqui e eu tô deixando aí em cima do card. Avançando pro meio e pro ataque as coisas ficam um pouco mais confusas. Quando sai a escalação a gente vê um Brasil num 4-2-3-1, mas na prática vai estar mais para um 3-1-5-1. Lembram daquela saída de 3 com o Arana espetando? É aqui que as coisas vão mudar. No 3-1-5-1, o 1 é o André, é o volante que vai ficar na frente na saída de bola e que vai ajudar a qualificar essa saída. Já um pouquinho mais para frente, o Bruno Guimarães, que teoricamente é o segundo volante, ele dá uns passos para frente e vai fazer companhia com o Paquetá na região do meio de campo. Na direita dá pra gente imaginar facilmente o Savinho aberto e na esquerda muito provavelmente o Rodrigo que vai ganhar esse espaço do Vini. E ele e o Abner por ali trocando. Por vezes um ataca por fora, o outro ataca por dentro e eles vão trocando assim. Então a gente pode imaginar Savinho aberto de um lado, Bruno Guimarães e Paquetá por dentro e do outro lado o Abner e Rodrigo trocando de posição. 3-1-5-1. Além desses a gente viu na convocação o Gerson para volância e o Andrés Pereira para o meio, o Luiz Henrique, o Martinelli e o Rafinha para as pontas. O Rafinha inclusive que é excelente a volta dele para a seleção. Ele provavelmente foi um dos melhores jogadores do
do futebol europeu ao longo desse último mês e tem jogado numa nova posição. Ao invés de ser o ponta direita que guarda pro drible tal qual o Savinho, ele tem sido mais parecido com o Rodrigo, se movimenta mais em alguns momentos. Ou é esse falso ponta pela esquerda, que abre o corredor pro lateral, ou muitas vezes joga até de 10, se associando e construindo por dentro. Pode ser uma solução para a criatividade da seleção. Inclusive eu tô deixando aqui no card que eu também falei um pouquinho dessa fase do Rafinha. De 9, a seleção tem duas opções, e você que tá assistindo o vídeo tem uma opção só, que é se inscrever aqui no canal e deixar o like se você curtiu o vídeo até aqui, porque isso ajuda a gente demais a crescer aqui no canal. Agora voltando para a seleção, como centroavante a gente tem duas opções. Tem o Endrick e tem o Igor Jesus, com características diferentes. Eu vejo o Igor Jesus como um 9 mais pivô, mais físico, muitas vezes para jogar de costas, seja para procurar uma bola longa e ele conseguir proteger e ajudar o time a progredir, ou para procurar o jogo aéreo. Já no Endrick eu vejo um jogador mais para campo aberto muitas vezes, com mais explosão, infiltração, pisar na área, finalizar. Jogadores de características diferentes e que, sinceramente, eu acho que o Dorival vai testar os dois. O Igor Jesus não só pela figura do Igor Jesus, mas porque ele ainda não conseguiu testar um 9 mais físico. Tentou testar o Pedro na última convocação, mas com a lesão acabou perdendo a oportunidade. E vou falar com vocês também, eu não acharia nenhuma grande surpresa se ele usasse, por exemplo, o Rodrigo de falso 9 ou o próprio Rafinha para ter mais jogadores criativos por dentro e outros infiltrando nas costas da defesa. Tá ruim? Longe disso. Hoje o Rodrigo, o Rafinha, o Martinelli, o Magalhães estão voando na Europa. O problema tá longe de seus nomes. Por mais que a convocação seja pior em muito tempo, isso se deve muito mais às lesões do que propriamente aos nomes, é a geração brasileira. A gente tem jogadores hoje que são protagonistas em grandes clubes do mundo e que não devem nada a outras seleções. Para mim o problema tá muito mais na dinâmica entre os jogadores. O Dorival já teve tempo na seleção e ainda não conseguiu construir isso. Provavelmente, se não tiver bons resultados, esse pode ser o ponto final do Dorival na seleção. O que me preocupa é que o próximo técnico vai ter muito pouco tempo até a próxima Copa para tentar algo. E se não der errado, aí a gente tá lascado. E que fique claro, eu não acredito em jogador de clube ou jogador de seleção. Eu acredito que tem clube que potencializa o jogador e tem seleção que não potencializa os seus craques. Isso é um claro exemplo do que acontece na seleção brasileira.